Boa tarde, pessoal do Wiktonks. Tudo bom, pessoal? Ou como nós dizemos aqui, e aí, negada, só filé. Bom, falando agora de forma mais formal, eu falo aqui de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil. E resolvi fazer esse vídeo porque, em primeiro lugar, eu aprecio muito os vídeos do canal Wiktonks já faz vários anos, muitos anos que eu venho acompanhando esse canal, porque sempre tive muito interesse em línguas, sobretudo do ponto de vista de evolução e divergência linguística, né? A formação dos vários troncos linguísticos, a origem e o desenvolvimento que permite a criação dos diferentes padrões fonéticos e das diferentes gramáticas e morfologias de cada idioma a partir de um ancestral comum. Então, para esse propósito, o Wiktonk sempre foi muito interessante mesmo para mim. É porque, através dele, eu pude ouvir idiomas e dialetos que não costumam ser veiculados na mídia em geral, não são tão corriqueiros de se ouvir. Devido a isso, eu acabei percebendo, até porque eu vasculhei mesmo todos os recantos do canal do Wiktonks, que estava faltando uma presença de um conjunto de dialetos muito importante da língua portuguesa. Claro que existem vários vídeos de pessoas falando em português, até porque é a sexta ou talvez sétima língua mais falada do mundo, mais de 250 milhões de falantes, mas senti falta de uma parte muito importante, e eu me refiro aqui ao caso do chamado sotaque nordestino, que na verdade não é bem um sotaque, porque ele não existe de fato como uma variante homogênea do português. Na verdade, ele é um conjunto de dialetos que compartilham várias características, claro, né? Principalmente características fonéticas e lexicais, devido a serem fronteiriços, claro, uns com os outros, mesmo dentro de um mesmo estado, às vezes você tem vários sotaques diferentes, mas claro que compartilham algumas características em comum, que por isso, talvez pela experiência muito menos corriqueira, menos frequente com os diversos sotaques nordestinos, faz com que haja uma impressão generalizada no resto do Brasil, também em outros países da lusofonia, de que se trata de um sotaque nordestino. Mas não é bem o caso, como eu vou deixar bem claro aqui ao longo do vídeo, né? Por isso eu pretendo mostrar aqui um pouco da região Nordeste, também argumentar um pouco sobre a relevância linguística mesmo dessa região do Brasil para qualquer pessoa que tenha um interesse, seja acadêmico ou meramente de diletante mesmo, pela língua portuguesa, em toda a sua história, toda a sua diversidade muito grande que existe, até pelo fato de ser uma língua muito pluricêntrica, além do Brasil ser gigantesco e ter uma diversidade muito grande de sotaques, a língua portuguesa ainda é uma que se espalhou na era das grandes navegações por vários lugares, né? Praticamente todos os continentes você vai encontrar alguma forma de português ou algum idioma crioulo baseado na língua portuguesa. Nordestino, no caso, tem uma relevância muito grande, em primeiro lugar porque é a segunda região mais populosa do Brasil, tem cerca de 57 milhões de habitantes, então ela sozinha já representa mais uma população maior do que a de todos os outros países que falam português, fora, claro, o próprio Brasil. E dentro do Brasil, ela fica atrás apenas da região sudeste, que é de onde vêm os dialetos que costumam ser mais conhecidos mesmo pelas pessoas de fora, né, do exterior, que são os dialetos do Rio de Janeiro, o carioca eu acredito que seja o mais conhecido, mais ensinado também, e o de São Paulo, devido ao peso econômico e demográfico, né, do século XX em diante, do estado de São Paulo. Mas são em tudo, em entonação, em fonética, em gramática também, e principalmente no vocabulário, são muito distintos dos dialetos que configuram essa macro variante nordestina do português brasileiro. Ela é a primeira região a ter sido efetivamente e maciçamente colonizada pelos portugueses ao chegarem aqui no Brasil. Até o meados de 1880, por aí, ela ainda continha mais da metade da população inteira do Brasil, embora represente uma parcela bem minoritária do território nacional. E, além disso, ela teve, pode-se dizer que ela tem a formação mais antiga e mais, de certa forma, mais enraizada do Brasil, justamente devido a essa formação histórica que remonta até o ano 1500, pois o local onde os portugueses aportaram, saíram de seus navios pela primeira vez para pisar em solo brasileiro foi na Bahia, portanto no Nordeste, e também ao fato de que, ao contrário de outras regiões do Brasil, que ou foram muito impactadas mesmo por migrações já bem mais recentes, do início do século XX para cá, como a região centro-oeste e norte,
ou foram muito decisivamente transformadas pela migração em massa de europeus, de médio-orientais e de asiáticos orientais, vinda já depois da decadência do sistema escravagista, a partir principalmente de 1870 aproximadamente, até meados dos anos 40, que gerou um impacto muito grande na região sul, sobretudo, mas também no sudeste do Brasil. Então o Nordeste meio que passou ao largo desses processos migratórios que afetaram as outras regiões. O Nordeste teve um certo fluxo migratório, claro, do século XIX em diante, mas o grosso da população e da constituição cultural e linguística da região aconteceu mesmo durante a era colonial e não houve mais nenhuma grande, impactante transformação depois da independência do Brasil em 1822. Por isso que, de certa forma, eu acredito mesmo que o Nordeste tem uma formação, tem uma certa identidade cultural e linguística também muito bem consolidada. Até o ponto mesmo de o histórico de discriminação que, infelizmente, eu tenho que mencionar aqui, que afeta os nordestinos, seja fora da sua região, quando emigram, ou até mesmo morando aqui mesmo, como no meu caso, que jamais morei fora, mas que nós ficamos sabendo e, ocasionalmente, vivenciamos em primeira mão, né? Devido ao fato de que a região Nordeste, a partir do início do século XIX, teve um declínio econômico e, portanto, claro, isso inevitavelmente atinge o prestígio político e cultural, também cultural, sobretudo do ponto de vista midiático, eu quero dizer, da região. E com isso, devido à disparidade crescente que foi se estabelecendo entre o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil, acabou gerando uma situação de frequente ridicularização, uma certa discriminação, às vezes sutil, às vezes disfarçada de humor, de brincadeira, de deboches com o modo de falar, com a pronúncia, com o vocabulário muito particular dos dialetos nordestinos. E, no entanto, isso, na verdade, não afetou, talvez até eu acredito que é o contrário. De certa forma, o nordestino encarou esses desafios e essas provocações até como uma espécie de fator a mais para reforçar o quanto os estados nordestinos têm em comum e o quanto essa identidade os diferencia das pessoas de outras regiões. Porque a partir do momento que começou a haver uma integração maior, isso no contexto de declínio econômico e de uma população já maior para uma área que economicamente estava incapaz de absorver toda essa população e também é caracterizada em boa parte, também fugindo aqui de mais um estereótipo que existe sobre o Brasil, principalmente fora do Brasil, das selvas amazônicas e de florestas densas e muito úmidas. É uma região majoritariamente semiárida, né? Caracterizada por savanas adaptadas à estiagem, que nós chamamos de caatinga. E isso aí acabou gerando um processo de emigração muito forte. E nesse contato com outras regiões, de certa forma, parece que o nordestino acabou descobrindo que era nordestino. Porque não existia essa identidade, pelo menos não fortemente consolidada anteriormente. Acabou que o cearense, o baiano, o paraibano, o pernambucano, o piauiense, o potiguar, acabaram descobrindo que, sim, que eles eram realmente parte de um conjunto diverso, mas que, de certa forma, realmente compartilham uma história mais em comum do que com o restante do país, né? E o nordestino, no final das contas, acabou criando, mais do que nunca, um orgulho do modo como fala, um orgulho da sua cultura, das suas tradições, costumes, história, com tudo que tem de bom e de ruim também nela, porque isso se trata não de uma questão de ufanismo ou de ter uma noção irreal e exagerada dos méritos e do histórico ou das glórias de sua cultura e da sua região. Mas na verdade não se trata disso, se trata de você saber quem é mesmo e de ter a consciência de que todas essas coisas, todos esses costumes e tradições e festividades e palavras, expressões, gírias e causos, histórias, fatos, sejam abonadores ou prejudiciais, fazem parte da nossa história e realmente eles conformaram o que o nosso povo é hoje, né? E também, independentemente disso ser tido como sofisticado, refinado, moderno ou não, essas tradições, essas raízes
que estão lá nas nossas origens, na nossa ancestralidade, fazem parte do que nós somos. Tudo que há de moderno também não precisa ser totalmente desligado, ser construído em cima das ruínas absolutamente destruídas das tradições e da história que nos levou até aqui, né? Não há necessidade desse esquecimento. Então eu acredito que, de certa forma, é algo que o nordestino, o povo do Nordeste pode até mesmo ter esse orgulho, essa consciência de que existe uma certa maturidade de saber que nossas raízes são essas, de que nós gostamos delas, o que não significa rejeitar influências e novas tendências e conhecimentos e costumes que venham de fora. Também uma coisa não anula a outra, o tradicional não anula o moderno. Há uma capacidade de harmonização entre as duas coisas, entre essas duas dimensões da vida. E é isso que nós temos tentado fazer aqui, sempre com orgulho mesmo de falar como nós falamos, e cada vez mais até mesmo com uma consciência de tentar preservar isso, e não só como uma espécie de uma peça de museu a ser guardada ali, tornar isso uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que enriquece até as nossas capacidades de se expressar em vários registros linguísticos, desde o mais informal ou mais humorístico até o mais solene, mais formal. E, além disso, a nossa própria capacidade de comunicação, porque uma coisa que, inclusive, já vi várias pessoas até de fora do Nordeste, inclusive estrangeiros que falam português, mencionarem, é essa riqueza de vocabulário que existe aqui. No Nordeste existe, inclusive, até dicionário de cearenseis, né, no caso de gírias, expressões e palavras que são típicas daqui do Ceará. Você vai encontrar também dicionários de nordestinês, que são um pouco bem-humorados, mas também feitos com a intenção séria de deixar bem registrado o modo como de fato as pessoas aqui falam, e não é apenas uma coisa a ser feita em feiras étnicas, a se falar como se fosse uma espécie de um personagem, né? Não é o caso. Realmente nós usamos essas palavras, que muitas vezes são neologismos, criados ao longo dos séculos aqui, ao longo da formação histórica, da interação de vários povos, etnias, raças que houve aqui no Nordeste, e conformou essa espécie de nova etnia, que não se confunde com nada que tem lá fora, também não é exatamente igual ao que tem no restante do Brasil, e isso acabou criando uma cultura própria, mas também um jeito próprio de falar, né? E que se configura em neologismo, mas também, e eu acho isso particularmente fascinante, em arcaísmos. Tem muitas palavras que são ainda presentes em algumas partes do Nordeste, ou até mesmo no Nordeste quase como um todo, e que são palavras que, de fato, faziam parte do português erudito, formal até, em séculos passados, ou então faziam parte do linguajar coloquial, ainda atestado em algumas poesias medievais, por exemplo, do cancioneiro galego-português, e também na literatura quintista, e também até o século XVII de Portugal, e algumas dessas palavras caíram em desuso, mesmo em Portugal, e com certeza em outras partes do Brasil, mas se mantiveram aqui. Ainda acho incrível o fato de que, além da criação de novas palavras para enriquecer a capacidade de falar com uma maior especificidade, os dialetos do Nordeste também tiveram essa capacidade de conservar muitos termos que, de outra forma, talvez hoje seriam só encontrados em textos antigos ou em páginas de dicionários, né? E no caso do Nordeste, nós vemos, além dos neologismos, dos arcaísmos, também palavras que existem, mas sofreram uma evolução fonética ao longo do tempo. Isso é muito interessante, porque, como eu já disse, tem um interesse muito grande na evolução das línguas e em como elas vão se tornando diferentes ao longo do tempo, através de regras de transformação fonética bastante consistentes. E isso se verifica no caso dos dialetos do Nordeste. Basta você pesquisar um pouco. Eu, por exemplo, fiz aqui uma pequena listagem, feita de cabeça mesmo, apenas fui consultando aqui a minha memória e pensei em algumas palavras que eu sei, ou pelo menos tenho uma forte convicção de que não são muito utilizadas na maioria das outras regiões do Brasil, sobretudo naquelas mais conhecidas por aí afora, como São Paulo, Rio de Janeiro. Não vai dar para eu explicar o significado de todas elas, porque senão me alongaria demais, mas talvez você tenha assim uma boa noção de como existe um vocabulário totalmente popular, nesse caso, embora alguns desses termos sejam se encontrados nos dicionários, sejam até, em alguns casos, termos bastante cultos, antiquados mesmo, mas continuam em uso muito corriqueiro aqui no Nordeste. E como são muitos mesmo, e me vieram muitas palavras e expressões à cabeça, eu resolvi focar apenas nos verbos.
porque na verdade existem muitos adjetivos, muitos substantivos que configuram esse léxico popular. Vou listá-los agora. Inxirir, instruir, xeringar, avexar, agoniar, aprumar, escruvitear, bisolhar, curiar, morgar, eguar, bestar, abirobar, alumiar, altear, malinar, bulir, empiriquitar, apapagaiar, estrebuchar, espragatar, atazanar, aperrear, empalhar, arrodear, aluir, amulegar, enfesar, mangar, assoprar, escatitar, judiar, aviar, saplicar, afolosar, escangalhar, baquear, viçar, arengar, escangotar, se amostrar, pelejar, lagar, gaitar, lesar, amancebar, acochar, acunhar, avacalhar e melegar. Então, ainda poderia citar outros, mas acho que já dá para ver como como existe uma riqueza de vocabulário muito grande. Agora, pessoal, a coisa que realmente faz o nordestino ser imediatamente identificado em praticamente qualquer região do Brasil onde ele vá, são as características fonéticas, que variam muito na realidade, dentro da própria região e até mesmo dentro de cada estado individualmente considerado da região, embora nem sejam, com exceção da Bahia e do Maranhão, estados para os padrões brasileiros de muito grande porte, nem sempre essas características que são muito fortemente associadas ao nordestino, somente no sul e no sudeste do Brasil, são de fato características de todos os sotaques que você vai encontrar nos estados do Nordeste, né? A principal característica que eu vejo ser muito identificada, isso aqui é de nordestino, é falar tidi. Não é bem uma característica nordestina, porque na realidade essa pronúncia da vogal T e D antes da vogal I, como ti, di, e não de forma fricativizada, como acabou se tornando predominante desde meados do século XX, o início do século XX, na maior parte das outras regiões do Brasil, que é o ti, di, ela na realidade é uma pronúncia conservadora, né? Não se pode dizer que é uma coisa nordestina, porque na realidade foi o resto do Brasil e também, isso aí é importante salientar, uma boa parte do próprio Nordeste que passou por essa transformação linguística, né? Essa transformação na fonologia do português brasileiro. Na realidade, o TD é a pronúncia padrão ainda em Portugal, em toda a África lusófona, em Timor-Leste, e mesmo fora do Nordeste, você vai encontrar a pronúncia TD sem ser fricativizada ou, no máximo, levemente palatalizada, como uma espécie de um TD, em outras regiões do Brasil, principalmente no sul, salvo engano, principalmente no Paraná e Santa Catarina, e também até mesmo em São Paulo, né, o estado mais populoso e com a cidade mais populosa do Brasil. Você também encontra ainda pessoas, principalmente nas gerações mais velhas, que falam TD em vez dessa pronúncia nova, né? Por algum motivo, acredito que os filmes, as novelas que são ambientadas no Nordeste, que no geral se baseiam muito na paisagem e também na situação cultural e social do sertão nordestino, que é apenas uma das regiões dessa diversidade que forma o Nordeste, acabou criando essa forte associação do TD com o Nordeste. Outra coisa que, nesse caso, eu de fato concordo, não vou dizer que existe uma certa estereotipação, porque eu acho que realmente faz sentido, é a questão da entonação mais cantada, que na realidade não é um só. Eu sei que pessoas que são de outras regiões do Brasil vão dizer, não, mas pessoas do Nordeste falam sempre com entonação cantada meio parecida. Tal. Mas se você prestar bem atenção e tiver uma experiência mais diária, com pessoas de vários locais diferentes do Nordeste, você vai começar a perceber que existe uma diferença sutil, às vezes nem tão sutil, de melodia, né? É a melodia que você consegue perceber na fala das pessoas. O baiano não fala igual ao pernambucano, principalmente o pernambucano de Recife, que tem uma forma de cantar muito particular, que também já não é o mesmo do cearense, principalmente o cearense aqui da região centro-norte do Ceará, que já é bem mais característico mesmo do Ceará e também de algumas partes do Piauí, enquanto o centro-sul do Ceará, que é de onde eu venho, e por isso eu falo TD, ao contrário da maioria das pessoas daqui de Fortaleza, né, daqui de onde eu moro, eu falo justamente porque no centro-sul do Ceará
já é uma região bem mais interiorana e mais voltada para a cultura genuinamente sertaneja, que é compartilhada com a maior parte de Pernambuco, né? Já moro aqui há 22 anos, praticamente, mas, como vocês veem, eu sou meio resistente, né, a mudar de sotaque. Perdi um pouquinho algumas características, claro, né, porque eu praticamente cresci aqui, mas eu ainda mantenho esse TD e um pouquinho uma espécie de uma música mista. Eu fiz uma combinação do dialeto mais nortista, do Ceará, da costa, né, com um pouco do sertanejo do centro-sul do estado. Né. Existem algumas questões realmente no nível da pronúncia dos fonemas, que revelam que é difícil analisar a fonologia do português nordestino como uma coisa meio passiva de ser colocada numa caixinha uniforme. Né? Por exemplo, é notório que as pessoas lá da região de Recife, do litoral pernambucano, falam um pouco parecido com o português europeu e com o carioca fluminense, no sentido de falar os seus S's e Z's como sh, j, quando é antes de uma consoante. Então eles falam os meninos, as pessoas. Já em várias outras regiões do Nordeste não vai existir isso, como por exemplo no meu caso eu falo as pessoas, os meninos. Todo mundo no Ceará, Rio Grande do Norte, na maior parte da Bahia também fala dessa forma. Uma outra coisa interessante que revela a diversidade linguística, mesmo dentro de um mesmo estado do Nordeste, que dirá então entre vários deles, considerados individualmente, é a questão das gírias e das expressões regionais, provérbios populares que também são muito valorizados aqui no Nordeste. Você nota que existe uma espécie de um código secreto, nem tão secreto assim, porque hoje já está mais bem conhecido por outras regiões. Eu percebo que há uma variação de cidade para cidade, de região para região. Por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal de uma pessoa que veio do extremo sul do Ceará, né? Eu sou da região do Cariri, e vim aqui para Fortaleza quando eu tinha 10 anos de idade, e eu percebi logo de imediato muitas diferenças na forma de se comunicar, em conversas coloquiais mesmo, na comunicação casual mesmo. Por exemplo, se falava muito que uma coisa era peba, onde eu morava. Já aqui em Fortaleza acabei descobrindo, acabei também incorporando isso como o meu jeito mais comum de falar, dizer que uma coisa é paia, não peba, embora as pessoas conheçam também o que é uma coisa peba. Também a própria forma de usar um vocativo popular para chamar genericamente uma outra pessoa, varia totalmente. Por exemplo, falar como um vocativo macho, e também suas variantes, que são muitas. A mais comum delas é má, né? Então você fala, faz isso aí, má, que pode ser também faz isso aí, macho, faz isso aí, mancho, ou até mancho. E já no Cariri, isso aí é uma coisa que, sinceramente, eu não ouvi. Pelo menos quando eu era criança, era raro. Não sei se de lá pra cá já houve uma certa mistura nas expressões usadas em cada região. Mas se falava mais caba, homem, que é como eu falo até hoje. Até hoje eu uso muito mais caba ou homem, né? Faz isso aí, homem. Ou então faz isso aí, caba. O homem, que pode inclusive virar homem. Quase um outro idioma mesmo. Faz isso aí, homem. Quando a gente tá falando rápido, o cearense é meio conhecido por engolir vogais e até sílabas inteiras, né? Então a gente fala, por exemplo, dentro de casa, a gente não diz estou dentro de casa, a gente costuma falar mesmo, estou dentro de casa, estou dentro de casa. Então, ou até estou dentro de carro, porque também é uma característica de algumas variantes mais coloquiais e geralmente de classes mais baixas, menos escolarizadas, mas nem tanto. A troca do fonema Z, ou às vezes até do fonema G, por uma espécie de um H, né? Um H. Então se fala rente, carra, ou então ele cantarra. Mas isso aí está um pouquinho em desuso, mas ainda é uma coisa bastante típica daqui. Somente aqui de Fortaleza, eu percebo mais do que lá na minha região mesmo, no Cariri. Né? Outra coisa que acho interessante observar é as variações também gramaticais, na questão da própria estrutura mesmo do idioma, entre a maioria dos sotaques daqui do Nordeste e aqueles de outras regiões do Brasil. Por exemplo, aqui no Nordeste existe uma variedade interna, mas uma predominância de sotaques que falam muito, com muita frequência ainda, o pronome tu, que inclusive, devido à fortíssima influência do português de classes mais altas
de São Paulo e do Rio de Janeiro está até sendo deixado de ser ensinado em alguns cursos que eu já vi por professores de língua estrangeira que ensinam português, que acabam tendo uma impressão errada de que no Brasil não se utiliza mais o tu como em Portugal e na África lusófona, o que na verdade é um engano. O tu é extremamente usado como um pronome informal, mais coloquial, mais familiar e mais íntimo, digamos assim, tanto aqui no Nordeste como no Sul, em boa parte da região norte do Brasil, mas é uma coisa muito característica daqui do Nordeste. No geral, não é utilizado com a conjugação padrão da segunda pessoa, do singular, né? Então se utiliza mais tu fala, tu diz, tu come, e não a sua conjugação padronizada mesmo. Mas existe uma parte do Nordeste que tem uma pronúncia, uma espécie de uma conjugação bastante única, que é também encontrado, acredito, em algumas partes de Santa Catarina, pelo menos foi o que me disseram já, que é a mudança fonética que houve no encontro consonantal ST, que marca o pretérito perfeito da conjugação, do verbo com o pronome tu, né? Então é tu fizeste, tu cantaste, tu comeste, tu poste, tu puseste, aliás. E no caso do Nordeste, algumas partes, principalmente em Pernambuco, mas também ali por perto, eu acredito, na Paraíba, Alagoas, regiões que fazem fronteira com o litoral pernambucano, você vai encontrar pessoas que falam tu fizesse, tu comesse, tu cantasse, tu falasse. Então, existem também essas variações. Então, no Nordeste você vai poder ouvir pelo menos 3 formas diferentes de se referir à segunda pessoa. No litoral baiano você vai ouvir praticamente só você falou. Já no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, provavelmente você vai ouvir bem mais tu falou mesmo. E nessas partes do Nordeste, minoritárias, mas bastante populosas, você vai ouvir tu fizesse, tu falasse, né? Provavelmente com uma entonação característica de lá, tu falasse, algo assim, mais ou menos, não sei se eu sei imitar direito, né? E, bom, eu acho que eu já me alonguei até demais, porque eu fico assim realmente bem à vontade falando de questões de dialetos e de variações linguísticas, principalmente se for sobre a própria realidade que eu conheço mais, que é a da língua no Brasil, né? Mas eu só queria realmente fazer esse pequeno, nem tão pequeno e nem tão breve compêndio, mas ainda assim bem superficial, sobre o Nordeste, sobre os seus falares e também aquelas características que de fato são muito presentes e fazem a fala da região ter uma individualidade, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês compartilham também essa xenofilia e esse apreço por conhecer mais idiomas, dialetos e culturas diferentes. Eu lhes garanto que realmente a região Nordeste tem muito a mostrar, tem muitas tradições preservadas ou criadas aqui e que já consolidaram essa verdadeira civilização nova, e realmente eu posso dizer que existe aqui uma série de coisas únicas que realmente não vão ser iguais às de nenhuma outra parte do mundo, que, claro, nasceram de uma confluência de várias influências vindas de fora e algumas indígenas daqui do próprio Brasil, mas nesse amálgama acabaram formando uma coisa muito diferente, né? Que são as culturas presentes aqui no Nordeste, em toda a sua diversidade, mas também na sua unidade em diversidade, né? Espero que gostem, espero que também tenham gostado da sonoridade do meu falar nordestino, que pode não ser totalmente representativo, mas de certa forma, até por ser uma mistura de pelo menos 2 sotaques diferentes, pode representar bem essa região. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço.